Qual é que é a tua ligação com o Harry Potter? Eu vi tudo. Não sou aquele fã. Eu sei que há vários graus e eu não sei se este é o mais elevado, mas aquela pessoa que pelo menos uma vez por ano revê tudo. Não precisas ser essa pessoa, para a minha analogia, e até pela tua sanidade mental, ainda bem que não és esse tipo de pessoa. Sabes quando o Malfoy aparece com as vassouras todas Uhum. para a sua equipa nova? Imagina, tu já tinhas os teus dois braços biónicos para poderes trabalhar e de repente aparecia um colega de trabalho, tipo Machamp, com Yeah, mais dois braços atrás e yeah, dizia: yeah. Não, não, chegou o senhor produtividade, agora que vocês vão ver quem é que manda nesta empresa. A primeira ideia é, ok, mais mãos, mais produtividade. Mas será que depois não atrapalhavam? Entras em modo adolescente que não tem bem noção do espaço que ocupa. Ok, tu estás a pensar numa fábrica ou num trabalho, mas por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo mais para a nossa cena que é um stand-up comedian. A maioria de nós não sabe onde pôr as mãos. Uma safa-se, está agarrada ao microfone mais acima, mas está. A outra, meu Deus, amputem-me esta mão, não é? Imaginam um stand-up comedian com quatro mãos. O que é que ele fazia às outras três mãos? Uma ia ter sempre a garrafa d'água, Yeah. Uma estava sempre com a garrafa d'água. a outra sempre com o caderninho Ok, preto, o ok. caderninho preto, e opa, e a outra mão. E mais, um comediante podia ter quatro mãos, e mesmo com as quatro mãos, ia haver aquele momento em que o comediante quer beber água e o público tem que esperar que ele abra a garrafa. Aquele momento muito constrangedor de, oi, agora esperem aí. Se há coisa que o stand-up ensina, é abrir a garrafa d'água só com uma mão. Sim, 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 às vezes. Com os nervos, às vezes, oi, sou um menino especial, nem com as duas. Pá, este dedo não está com a aderência que eu contava e isto não está a correr bem. Deviam ensinar nos cursos de stand-up, abrir garrafas de água só com uma mão. Sim, abrir garrafas de água só com uma mão, opá, e ajustar tripés. Ok, ok. Pá, às vezes há batalhas que eu assisto a comediantes com o seu tripé que é tipo, isto não está a fazer sentido o que está a acontecer. Não é ser picuinhas, mas acho que é o mínimo. É quando tu chegas e dás-te conta que o cabos XLR está manhoso. Isto já é uma merda difícil, não é? Vou ter que dizer as merdas, este público terá de perceber o que eu estou a dizer e há aqui uma interferência. De repente pode-me cortar, não é? É É uma isso, é. espécie de censura intermitente que tu não sabes bem onde é que vai aparecer. E repara, a nossa geração tem mais facilidade nessa parte porque nós habituámos-nos a encontrar uma posição para os fones dar, os fones de fio, que chegava a uma certa altura que precisavam de uma posição muito específica para te conseguires ouvir música. Ou para carregar o Nokia, que às vezes tinhas de dar duas voltas com o cabo ao telemóvel para carregar. Esta geração agora já nasceu sem cabos. Um cabo XLR com mau contacto, de repente é um filme. Nós é mais um dia. Isto é o meu regresso ao Express Ok, Music. esse é um lado, mas há o outro lado que é os comediantes, se traçássemos um gráfico, a posição da mão do comediante no microfone, ela vai descendo. Daqui a Epá, bocado está na ponta do cabo, está na mesa de mistura. Vai é que descendo. Se o cabo XLR estiver assim manhoso, é o suficiente para a atuação ser uma merda. Aqueles comediantes que agarram um bocadinho mais acima, por vezes chafam-se. Eu já assisti a um espetáculo, por acaso até fui a atuar, como estava a agarrar o microfone um bocadinho acima, safei-me. Mas todos os outros agarraram quase na conexão XLR. e vamos ver se não é esta nova geração que está a destruir as ligações de cabo XLR. Encontramos os culpados. Há malta que segura. E pronto, cada um faz o que quer, eu não tenho nada a ver com isso. Mas Sim, há sim. pessoal que está a fazer ecos. Há Yeah, pessoal que sim, está sim, assim a tá, segurar sim, no micro. Está sim, assim. sim. E o microfone está aqui apoiado só pelo XLR. Claro que estás a fazer a ligação toda. Isto, a internet é vasta. Talvez um gajo mais à antiga, sei lá, mesmo um stand-up comedian, mas também pode ser um músico, vê vídeos de comediantes atuais a segurar o microfone, só para ver o que é que eles diziam, né? Designers de produto, dá tiro nos cornos. O microfone foi feito para agarrar aqui, cara. Porquê é que vocês estão cá em baixo, cara? É tipo aquele mito das saquetas de açúcar que o Yeah, gajo yeah. se suicidou porque a malta não sabe Olha, abrir. nunca aprofundei se isto é verdade ou É não. falso, é falso, é falso. Embora seja falso, epá, a história é muito boa, merda para a verdade. É, sim, é daquelas que é uma mentira dita muitas vezes passou a ser verdade. Mas agora que estávamos a falar disto do microfone e fala-se tanto do paralelismo que existe entre a stand-up e o hip-hop, e eu acho que o segurar o microfone é o único polo oposto que existe. Yeah. O Porque gajo de hip hop os vai para rappers cima, não é? é muito. O rapper é demasiado em cima e Yeah. o stand-up comedian é demasiado em baixo. Se juntarmos os dois, temos uma punheta, não é? Um para cima e para baixo. É por isso que na Liga Knockout não há microfones.
Porque como aquilo é meio cómico e é hip hop na mesma, eles iam estar a bater uma punheta ao microfone. E qual é a tua opinião? Por acaso em Portugal, não me estou a recordar de ninguém. Aqueles microfones género Jimmy Carr, que é só uma coisinha assim de Ah, nada. Enquanto comediante e enquanto público, qual é a tua reação a isso? Não te parece menos stand-up comedy? Vejo isso. sim, pá, falta ali ou é uma palestra sobre bimbis ou estás a dar uma aula de zumba. Tenho muita dificuldade. Não é o microfone na mão que cria o espetáculo, mas aquilo cria alguma aversão visual. Não é o espetáculo. Ninguém paga. Supondo que é um grande comediante, 200 paus para ver um. Ei, olha o gajo com o microfone na mão. Se bem que pode haver um maluco entre. Eu quero é Nunca... ver microfones. Roberto, há fetiche para tudo. Agora não é tão comum. Mesmo o Bill Burr, às vezes esquecemos disso, eu já disse aqui num episódio, o gajo, para fazer efeitos sonoros, é do caraças. Embora ele nos últimos especiais não tenha ido muito para aí, isto para dizer o quê? Só o microfone, a quantidade de efeitos que os comediantes fizeram nas últimas décadas. A quantidade de cenas só precisaram deste objeto. Alguns um bocadinho mais inventivos vão ao tripé, microfone e tripé, um comediante consegue construir um universo, não precisa de mais nada. Sim, sim, pá, mesmo às vezes se precisares de um adereço para a tua história ou aquilo ser um telemóvel, qualquer coisa, tu consegues fazer. Yeah. Eu tenho a cena do. O meu pai, agora, como tem um telemóvel, tem um smartphone, ele a mexer no telemóvel parece a dar indicações a alguém. O meu pai mexe no telemóvel assim. Nunca! Caralho! É isso, aquela cena. Opa, e o Zuka que faz no microfone, o efeito visual com os. Aquilo tem impacto. Aquilo faz um zuc. Se ele faz isso no Facebook, vai parar ao Tinder. Não, eu costumo dizer que um scroll no Facebook do meu pai ele vai parar à criação do mundo. Porque ele feed anda tanto para baixo. O Facebook há ali um curto-circuito e o Facebook, não, somos uma roleta. Nós somos uma roleta. E sai um prémio no fim. E o Marco, foda-se, estou a dar dinheiro pela primeira vez. Isto é para ganhar, O que caralho. está a passar, cara? Paguem-me publicidades, caralho. Mas sim, sim, tem sempre um impacto visual. Por exemplo, no caso do Miguel Sete Estacas, ele usa esse microfone pequenino só na parte do senhor limpinho. Porque precisa ali Sim, sim, precisa sim. das mãos, não é? Mas aí é uma personagem, não me cria grande aversão. Mas de facto, se for na performance stand-up, eu demoro um bocadinho de tempo. Primeiro tenho que olhar aquilo para. Opa, então, mas porquê é que tu estás com. Espera, está com o microfone? Porquê é que está com. Pá, e depois pronto, aquilo deixa de me fazer confusão. Mas ao início, pá, há ali um elefante na sala. É tipo, prefiro que faças uma piada com esse microfone só para. Pá, aquilo é o mesmo com um stand-up comedian entrar com um vestido de unicórnio e não fazer referência a estar vestido de unicórnio. Um gajo sem microfone na mão rapidamente está a fazer gestos de palestrante. Ou de político. É gestos que normalmente não estão associados à comédia. Se for um comediante físico e realmente preciso do corpo todo, compreendo em parte. Agora, se for um comediante, aquilo que ele está a fazer com as mãos é facilmente dispensável, eu se calhar prefiro o microfone. Sim, porque senão só há comício. E é válido para os políticos. Tentam dar ênfase, mas se analisássemos cada gesto, isso é para quê, afinal? Será que um comediante que usa esse microfone, o facto de depois também gesticular em demasia, a musiquinha depois também começa a fazer os beats em naranara, 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 narana. E Mas termina com eu bem avisei, senhor deputado. particularizaste, mas se generalizarmos, é isso mais ou menos que acontece. Cada comediante tem a sua referência ou a sua rede de referências. E de forma consciente ou inconsciente vai se inspirando ou roubando musiquinhas que houve por aí. Um comediante, o João Pedro Pereira, como é uma referência já para muita gente, nem é preciso estar muito dentro e percebes que já a pessoa. Já há musiquinha, já há musiquinha. Eu João nem Pedro estou a Pereira. falar dos temas, dos ângulos, que isso também é visível. Só toda a musiquinha. Eu admito que, principalmente depois de ter visto o Bill Burr, eu tenho um bocadinho de musiquinha Bill Burr na minha cena. Há ali a forma de entrega, a cena do até chateado e Sim, tá-tá-tá, sim. tá-tá-tá. E ganhei um bocadinho essa musiquinha, mas isso é inevitável. Tu acabas Sim. sempre por te encostar a referências. Depois também dás-lhe ali um pequeno cunho. Não sei, sinceramente nunca pensei muito bem nisto. Foi tipo, pronto, olha, estou a fazer. Calhava em conversa, já não sei a que propósito, mas de forma a criticar o stand-up mais frágil em relação, sei lá, a outra coisa como o teatro, que tinha sempre a mesma musiquinha. Se for interpretado à superfície, é mais ou menos verdade, mas não nos podemos esquecer de gajos que realmente esticaram isto a um nível, por exemplo, o George Carlin. O George Carlin, se
focares, esquece os temas, na musiquinha, é uma sinfonia. Não é aquela Yeah. musiquinha associada a, tu sabes, a música da setup e a música da punch, e é aquilo. Se tu fores um grande comediante a escrever, comediantes mais deadpan, é o suficiente. Não precisas de mais. Não precisas de mais. Roberto, os Beatles fizeram a carreira com quatro Sim. acordes. Também dá Isto para fazer com setup punchline. por si só não é que seja uma coisa manhosa. Qual é o lado negativo de ter uma música mais encorpada? Às tantas estás a esconder as fraquezas do texto. Soam trombetas e trompetes e o caraças e, ok, para lá um bocadinho a música, deixa lá. Ok, isto não há nada aqui. Ok. De repente há toda uma orquestra e Sim. aquilo está muito bem tocado. E depois diz: espera aí, deixa-me aqui ver a letra. A A pessoa que letra é está. só narananana, lá, lá, Yeah. lá, 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 E lá, e eu depois estou a dizer. o tenor só está a dizer picha! Ok. Era preciso isto tudo? Pá, eu digo-te uma coisa: um espetáculo vendido como espetáculo de comédia fosse 1 hora de orquestra para terminar só com um picha! Pá, eu não sei se não valia. Eu não sei se... Sabias que o gajo era tenor. Vai cantar. Não sabes o que é isso. Ali uma picha tipo Pavarotti. Uma picha ali que era de que nunca mais acaba. Tipo um golo, não é? Um golo, mas mais, não é? Tipo uma picha que tu ficava a ressoar durante minutos e tu fogo, nunca vi uma picha. Até as lésbicas começavam a ponderar. Se calhar é isto que Se eu for quero. uma destas, Yeah. eu até experimento. Uma picha a Pavarotti, se calhar vou lá. Isso parece muito um prato qualquer. Uma picha a Agora vai Pavarotti. ser uma picha Pavarotti e para beber pode ser um lambrusco. E lá na cozinha, foda-se! E vinha a orquestra entregar-te Yeah, o yeah. prato. Há uns TikToks, não sei se é um restaurante cubano, o que eu sei é que ao entregarem os shots, há um conjunto de moças que fazem umas danças, principalmente a primeira, que tornou-se já bastante famosa, danças que se uma stripper estivesse ali diria, ok, deixa-me buscar o caderno que eu agora vou tirar apontamentos. Ok. Já vimos muita coisa, ou pelo menos sabemos que já houve muita coisa. E as coisas em si parece que já não chegam. Tu já não chega a comeres um bitoque. Já apontei este ângulo, não sei se algum dia vai dar um beat stand-up. Se tu olhares para um prato gourmet, restaurante Estrela Michelin, começares a observar, ou tiveres maneira de saber todos os ingredientes. Este ingrediente veio da China, este não sei de onde. As viagens que estão aqui neste prato. É uma cena absurda. Faz o paralelismo com, que é a cena mais engraçada, com um gajo na Idade da Pedra que comia a primeira merda que lhe aparecesse. Não é? Crua. Estávamos no tempo da experimentação. Oi, já alguém comeu isto? É como aqueles cogumelos que precisam de cozer durante 4 horas para tu os poderes comer. E é tipo, como é que se chegou às 4 horas? Foi incrementando? Alguém comeu sem cozinhar e morreu. Alguém cozeu só 1 hora, comeu e morreu. E houve alguém que disse: não, peraí. Esse é um processo, mas pode ter sido o processo inverso. Vamos cozer 10 horas. Epá, está demasiado cozido. Vamos baixando, baixando, baixando. 3 morre. Um bocadinho mais acima, 4. Ok, dá. 4 Pronto. dá. 4 dá. Está aqui um bocado de puré, mas antes disto de morrer. E se for 3,5? 3,5 come-se, mas tem um bocado de veneno, manda para a Rússia, que eles gostam. Olha, mas por acaso isto até bate no tema que eu queria trazer aqui. Opa, tem muito a ver com este fogo de artifício em todo lado. Tudo tem que ter uma Sim, pomposidade sim, sim, sim. associada. E chegou ao ponto dos ambientadores para o carro. Era um pinheirinho, não é? Era um pequenininho, um árvore mágico e havia 2 cheiros. Era pinho e limão. O de pinho cheirava a pinho e o de limão cheirava a limão. De repente, chegas à prateleira dos ambientadores do carro e tem um que diz Bali. Eu duvido que Bali cheira aquilo. Atenção, aquilo não cheira mal. O ambientador não cheira mal, mas E se tipo, for, e se um for país, um uma país não tem um ambientadora. cheiro. Um país não tem um cheiro. Um país, não sei, mas se for uma cidade, ambientador Lisboa, cheira a mijos. Eu não quero isso no meu carro. Opa, e depois, tipo, mesmo, por exemplo, oceano. Eu já estive no mar, em várias praias, e nenhum cheirava a isto. Sim, E o sim. erro foi meu que comprei isto. O oceano é fixe. Mas não é fixe cheirar o oceano dentro do teu carro. E nós comemos isto. É tipo, pá, para isso metam só. Ok, vocês identificaram um cheiro que é fixe e têm que lhe dar um nome. Não têm, digam só, este cheira bem. E eu vou comprar um ambientador de carro que diz lá, este cheira bem. E eu confio. Há um que eu acho muita graça, que é carro novo.
Cheira a carro novo, é isso? Eu nunca o cheirei, não sei, aliás, Metes o ambientador no carro, estás a valorizar o carro, é isso? podes baixar os quilómetros para vender. Podes vender como novo. Se puseres 3, Sim. pões 3, eu comprei isto por 20 mil, vou vender por 30 mil. Isso já tem 2 anos, amigo. 3 ambientadores lá dentro. Amigo, três ambientadores, isto bem espremidinho, isto tem menos 20.000 quilómetros. Você tem de andar 20 mil para chegar ao zero. No meu caso, não sei o teu, mas no meu caso, eu se comprar o ambientador com cheiro a carro novo, eu não tenho termo de comparação, porque eu nunca tive um carro novo. Os meus carros foram sempre usados. E eu não sei a que é que cheira um carro novo. Esse é um bom ponto. Será que todos os carros novos cheiram ao mesmo cheiro? Mas de todas as marcas, os da Imagina, Toyota cheiram ao da Volkswagen, ou um Ferrari, a mesma marca Ferrari, quer ter o mesmo cheiro. de um Que Twingo. estão a preparar as formas, andar mais, design, um departamento. Epá, isto tem de cheirar a outra coisa. Isto tem que cheirar a Bali. Isto tem que cheirar a Bali. Ah, mas não dá, não dá. O cheiro a carro novo, que pode ser alargado, o cheiro a coisas novas, que às vezes é só o cheiro a plástico, mas é agradável mais por saberes que aquilo significa uma compra. É isso, é tipo, Mas, não é, mas não é o cheiro em si, é o que ele tem associado. eu recordo-me de ser puto e pensar nisso. Esse cheiro desaparece bué da rápido. Tu compras uma coisa nova, cheira a nova, vais dormir, já não é cheiro. novo. Onde está? Onde é que está o cheiro? Pelo menos vivermos a ilusão durante um mês, não é? Compras uma cena, um mês, cheirar a novo. Sim, devia de Porque aguentar mais tempo, já. tu compras um portátil. Ei, eu comprei um ganda portátil. Agora cheira a novo. Vais-te deitar. Quando acordas, até esta merda já está usada. Parece que tem riscos. Parece que de repente ganham riscos. Tanta tecnologia e depois não conseguem pôr um cheiro a novo que dure mais. Até fica mais lento. O Ou cheiro seja, sai e o PC fica mais lento. um desodorizante aguenta 72 horas, mas o cheiro a novo não aguenta meia dúzia, não é? Não Foda-se. era, não era de ser a Renova a tratar do cheiro a novo das coisas, não é? Exatamente. Mas, por exemplo, não devia de haver o ambientador seminovo e era mais barato? Um cheiro não tão intenso, pelo menos ficava mais barato. Sim, isso do ponto de vista do conceito é engraçado, mas é uma cena que não existe. Pois, não existe. O cheiro a carro novo não existe. Seminovo, a seminovo. A seminovo, sim. Este cenário, tu vais comprar um carro seminovo, estás no stand e olha o cheirinho aqui deste carro a seminovo. Olha este cheirinho que isto era de uma velhinha. A ver se eles diziam esta agora. Olha aqui o cheirinho deste carro. Que isto era de uma velhinha. Eu não sei se ainda é esse a narrativa que eles utilizam, mas eu recordo-me das conversas com o meu pai que era sempre isso. Ah, isto foi de um velhinho. Eu só usava para ir à missa. Está bem estimado. Você está bem estimado. Vocês fizeram um stand à base de veículos de velhos. Onde é que estão os carros novos? Onde é que está os carros da malta nova? Os da malta nova vão para a secata, os outros vão para o stand, é isso. Quando comprei uma vez um carro, o gajo do stand veio-me com essa de que o carro era de uma senhora velhinha, que só usava o carro para ir à missa, e ele saca-me de pá, isto está tão bem estimadinho. Por exemplo, a senhora nem sequer ouvia rádio. O carro nem tem rádio. E eu pensei para mim, mas imagina, eu quero um rádio do carro. Para mim, um carro sem rádio, estás-lhe a tirar valor. Não me digas que o carro é incrível porque não tem rádio. Estás a jogar contra ti. Isso não é assim tão fixe. A não ser que seja um Ferrari, uma cena assim. Eu não sei se os Ferraris devem ter rádio. Eu acho que sim. Então, se Imagina, Fórmula 1 tem, não é que para é- ouvir música, mas tem um rádio. imaginar o piloto. Foda-se, o que é que aconteceu? É pá, foda-se, estava entretido aqui no podcast. Distraí-me aqui, pá, fosse, desculpem. É porque se não for aqui, é o quê? É quando vai à boxe, aquilo é uns segundos. Aqueles mecânicos só existem no Fórmula 1. É habito de comédia. Eu tenho o carro parado há um mês. Gajos desses despachavam-me, ponho o carro aqui, eu vou beber um café, quando voltar, já está. Já Pá, está. eu tenho que pesquisar a ver se isso não existe. Já deve de existir, mas era ganda sketch fazer tipo uma chegada à boxe na Fórmula 1, mas tens lá um mecânico. E ó amigo, isso agora tem que Sim, mandar vir as sim, sim, peças. sim, sim, Tem que sim. mandar vir as peças. Olha para ali, estou cheio de trabalho, amigo. Se calhar só daqui a mês e meio. A correr bem, a correr bem. As oficinas têm sempre aquele ar de mundo pós-apocalíptico. Carradas e carradas de carro. Alguns já foram esquecidos. Se tens uma ligação com o mecânico, já foste lá algumas vezes. Há carros. Está sempre lá aquele carro. Ficou Há lá. um carro que está ficou sempre lá. O orçamento era muito elevado, a pessoa depois não teve dinheiro, ficou lá. Eu já perguntei ao meu mecânico, de género, mas espera aí, este carro está sempre aqui? Ou ele tem muito azar e ele sai e volta? E esse carro em específico foi o meu mecânico que disse, olha, isto foi de um acidente, o carro ficou praticamente de graça e eu comprei para peças. Basicamente, quando aparece aqui um carro igual àquele, que precisa de uma peça que aquele tem, eu vou desbravando ali.
Basicamente aquilo é um armário de estoque de peças daquele modelo. Sim, é um armário cuja forma é um carro. Exato, exato, tem ali peças daquele modelo que estão guardados naquela carcaça. E acho que até é um conceito interessante. Sobretudo os mecânicos. Em tenra idade, eu acho que eles deixam de fazer isso quando começam a ficar mais velhos, que é compram carros todos patifados para ir arranjando, para depois vender. Ah, sim, sim, sim. Os chamados restauros. Que agora não sei se no resto do país é igual. Por acaso aqui pela zona da feira, entretanto isso abrandou um bocado. Houve aí uma altura que estava mesmo a febre das motas, das 50, das Macal, das Sash, das Famel, as Casal Bossa dois tempos. Malta a Só, comprar aquilo, tipo, das todas rebentadas aos velhos e depois restaurarem aquilo ficar tudo polidinho, tudo muito bonito. É tipo, está bem, essa moto é muita gira, mas tu sobes a 5 à hora. Atenção, isso só está a fazer barulho na mesma. Só não tens um capacete redondinho. o meu pai é mecânico, arranjou um negócio, comprou 4. Só para ter 4. Andei alguma? Não. Não, mas está aqui. Arranjou-os. Se um dia tu e o teu irmão quiserem andar. Então, pá, Sim, mas vamos lá fazer as contas. Nós somos 2, tu compraste 4. Onde é que estão os outros 2? pai, tu queres-nos falar de alguma família que tens e nunca nos contaste? No outro podcast que eu tenho só o túnel de vento, já analisei por vários ângulos. Nós estamos na transição entre o mundo, até agora é mais ou menos conhecido, que foi o mundo dos carros a combustão, e estamos a entrar no mundo dos carros elétricos, e só esta transição vai alterar muitas cenas. Uma é a cena do barulho. Eu já fui quase vítima de atropelamento e já fui quase vítima de enfarte na minha. E de repente, quando dou conta, está um Tesla quase a um palmo do meu rabo. Para quem tem coração fraco, vou morrer muito. Porque tu estás na tua. De repente é um carro ninja. Tu olhas em volta à procura. Espera aí, onde é que está o Luís de Matos? Que fez aparecer um carro do nada. A nível de roubo, carjacking, vai facilitar. Tu não vais fazer barulho, tu chegas e abalas sem fazer barulho. O carro que fica a trabalhar aqueles assaltos de filme, que eles vão dentro do banco assaltar enquanto o carro fica cá fora a trabalhar. Tu nem sabes se ele tem o carro ligado ou não, pode ser só um senhor parado à E, frente do banco. e os últimos gajos a ter um carro em combustão, este cenário, não sei se é surreal, uma cidade como o Porto ou como Lisboa, só carros elétricos, à exceção de um. Silêncio! E depois há o gajo. E tu sabes quem é aquele cabrão? É aquele cabrão! Claro, esse gajo, tipo, tal como em Lisboa havia o Senhor do Adeus, Yeah. vai ser o Gasolinas. Yeah, Olha, yeah. vem aí o Gasolinas. Só há uma bomba de gasolina, não sei onde. Só ele é que tem, ele comprou Yes. a bomba. Yeah, Ele yeah. comprou a bomba para poder ter o seu carro. Só ele é que faz barulho. Neste momento, se tu eliminares os carros da equação, não haverá mais nenhum motivo para tu venderes combustível. Continuas a vender para motosserras. A Tesla acabará por lançar boas motosserras elétricas. Sem ser cocktails Molotov, que às vezes também dá jeito. Nós estamos a pensar em algo mais útil, mas quem quer iniciar uma revolução. Ok, onde é que está uma bomba de gasolina? Que eu tenho Não tem. E agora o quê? Vou explodir? Também dá. Necessitas de mais estudos, que é explodir as baterias dos carros elétricos. Virada com os polos para baixo, se atirares com força para o chão. Era assim que eu e os meus amigos na escola explodíamos pilhas. Eu não quero estar aqui a criar um novo medo às pessoas e porventura aquelas que têm um carro elétrico. Assim que se inicia o fogo no carro elétrico, é impossível de parar. Sim. Acabou. Não, é deixar arder. Eu não sei se os bombeiros cá em Portugal já têm. Em certos países, os bombeiros têm tipo uma cisterna e é deixá-lo repousar. Aquilo arde até arder tudo e depois, pronto, ficas sem carro. Que é um bocado, mas não dá com água, não, não. Isto então Não. também não. É deixá-lo ir. É deixá-lo ir. Tu nunca arrebentaste pilhas com os teus amigos? Talvez, mas eu recordo-me, quando era puto, Porque tenho isto mesmo presente na minha cabeça. havia bué pessoal que é muito engraçado, porque à data pareciam grandes cientistas, mas tinham experiências com pilhas. De onde é que aquilo partiu? Mas sei que havia muito pessoal a fazer experiências com pilhas. Com batatas e com pilhas a acender não sei o quê. Sim, acender uma lâmpada. E eu recordo, ainda não tinha entrado na escola e achar aquilo fascinante. Epá, estes gajos são génios. Até ando aqui com um carro, ando aqui com legos aqui, e estes gajos põem merdas numa batata a acender uma lâmpada. Foda-se, eu só sei comer batatas. Estes gajos cortam lâmpadas aos palitos para comer, que andam aqui a acender batatas, mas que merda é? Isto nem é comédia, certamente uma lâmpada fundiu-se, mãe, põe uma batata aí acima.
Calma, mãe, que eu resolvo. Tens batatas. Começar a rachar a batata. O que é que estás a fazer? Deixa estar que eu já vi isto. Está calado. Chega-me duas batatas e a minha Game Boy, que eu preciso das pilhas. Ah pá, e depois tinha as pilhas, também tinha aquela cena. Quando já tinhas umas pilhas que comigo era sempre com um carro telecomandado qualquer que eu depois estava muito tempo sem o usar. E as pilhas depois começavam a soltar aquele ácido, aquela nhanha. De repente querias abrir a tampa e aquilo já nem dava. Isso foi o grande mito da minha infância, porque a primeira vez que isso aconteceu foi um filme do João, tu não toques nisso, porque isso é venenoso. Pá, e na minha cabeça era mesmo de género. Eu se tocar naquilo, em princípio morro. Nem tenho tempo de chamar ajuda. É Na tóxico. minha cabeça era, pá, eu toco naquilo, fui. Eu não quero estar aqui a dizer verdades, mas os meninos que estão no IPO. Foi uma pilhinha babada que foi à Yeah, boca. é Foi, logo, foi, foi, é foi. logo a primeira pergunta que o médico faz. Andou aí a abrir comandos de carros telecomandados? Sim, sim, Uma sim. vez lambeu uma pilha. Então, também não há milagres. Não sabia usar uma batata. Já alguém morreu com uma batata entalada? Já. Essa cena das pilhas, ainda há pouco tive que comprar umas pilhas para o meu esquentador supostamente inteligente. Não é grande epifania, é uma epifania pós-laboral. Um gajo também já está cansado, também já não pode ter grandes epifanias. Um esquentador à antiga, tu nunca te preocupavas com isso. Há gás, não há gás, é a única preocupação. À medida que as coisas evoluem, para aquilo funcionar, tem de haver uma espécie de orquestra afinada, porque já não é só o gás, tem de haver pilhas. Supostamente evoluímos, mas estamos a criar mais empecilhos nas merdas. E de É isso, repente, é tipo, tu certamente já ouviste essa conversa do teu pai que é mecânico. Pá, isto agora os carros é muita eletrónica, isto é, quanto mais eletrónica, mais coisas para variar. E é isso, é tipo, num escutador é, basta falhar, num escutador inteligente, se falhar uma coisinha do ciclo, o inteligente resto era porquê? funcionar. Diga-me o QI deste menino. Eu estou-me a cagar para os volts, eu quero é saber o QI do esquentador. Exatamente a mesma coisa que o outro, que não era inteligente. O que é que ele faz assim extraordinariamente diferente? Pô, malta, vocês não foram demasiado ambiciosos quando usaram o termo inteligente para isto. Não terá sido demasiado ambicioso. No smartphone, ok, eu dou de barato, uma grande evolução. Podemos depois criticar aquilo que faz às pessoas, mas atribuído com cabeça. Agora, nos esquentadores ou em certos eletrodomésticos, Sim, não o é? frigorífico inteligente e tu ficas. Então, mas continua a ser um frigorífico. Se eu abrisse o frigorífico e aparecesse magicamente, sei lá, quantas calorias é que tem cada produto que lá está, me desse logo um modo de preparação. Se calhar os mais evoluídos é capaz de já ter essa. Mas é daquelas Mas, coisas que. mas, o termo inteligente apareceu muito antes disto. Sim, Eu sim, sei que sim. agora há uns que têm um ecrã e receitas do que fazer com dentro do Porque frigorífico. esses já não podem ser inteligentes. Os outros eram inteligentes, estes são o quê? São génios. Sobredotados? São Yeah. sobredotados? São É o frigoríficos sobredotados. Eu quero um frigorífico sobredotado. Mas atenção, senhor, porque ele é sobredotado, mas sabe que depois isto cria problemas de personalidade e ele não é muito sociável. Ele às vezes amua, você quer abrir a porta e ele não abre. O frigorífico é muito inteligente, mas está no espectro do autismo. E às vezes ele fecha-se em si próprio e Exato. você não consegue aceder às coisas. Essa cena que tu disseste, eu acho que é transversal, toca em muitas coisas. É transversal, mas é só esta cena. Também é engraçado. Aparentemente é porreiro saber as calorias, essa cena toda. Estás a facilitar uma cena, mas estás a dificultar outra, que é o frigorífico. Não sei se tem esta reputação e se a reputação é merecida. É uma espécie de refúgio, tanto para os gordos como para pessoas que tu vais tentar apaziguar o fardo existencial. Agora, de cada vez que abrisse a porta do frigorífico e ele te dissesse uma coisa é sentir-me culpado após comer, outra coisa é antes. Não é? É isso, é isso. É tipo, confesso, eu às vezes abro o frigorífico só porque passei pelo frigorífico. Só para ver, não é? Para... É isso, é tipo, fui à cozinha e de repente passo pelo frigorífico e digo, abro a porta, só olho lá para dentro e penso para mim, yeah, se me apetecer, ainda há iogurtes. E volto a fechar. Podia Se ser a eu tua veia de gestor. De cada vez que abre o frigorífico tenho de fazer um inventário. Vou fazer... assim, a ver se falta aqui qualquer coisa. eu estou sempre em controle de stock. Eu estou sempre em controle de... Era quase doentio. Eia bem. Ganhávamos todos um distúrbio alimentar. Qualquer coisa que se torne um fanatismo, sem a necessidade destes frigoríficos ou eletrodomésticos sobredotados, por exemplo, aquelas pessoas que enveredam pela via do ginásio e aquilo torna-se uma religião. E às tantas estás a contar as calorias. Quando estiver a comer a namorada também tem de a pesar antes de a comer? Da cá, pesa-te aí. Vou ter que dividir em 10 marmitas.
Ui, ainda vou comer uma dose destas mesmo antes de dormir? Não, dá-me logo uma congestão. Não, vou só dormir. Vou antes beber um leite de amêndoa e vou já dormir. Só o ritual de, antes de comer ou confeccionar, tens de pesar. Se calhar sou um romântico e o gordo tem este lado do romantismo em relação à comida, mas se eu tivesse que pesar tudo o que como, epá, não fazia mais nada. Alguém que já tem propensões para a anorexia, se começa a pesar tudo o que. E depois já. E depois, se for uma balança inteligente. Porque se eu Também tivesse lá. uma balança inteligente, se me pusesse em cima, e ela agora digo o peso de verdade ou não, ou minto. Aparecer lá na balança. Se calhar tem que começar a pesar os seus alimentos também. Se ela fosse inteligente a ponto de se equiparar a nós, ela sabe aquela situação que se olhas para a balança e o peso está muito acima do que estás à espera, tu podes chatear e no limite pegas na balança. Ela sabe que está Ai, dependente da ok, ok. resposta, não é? E mente-te. Tu pesas 60 quilos. Pois lá está, é inteligente. O sentido do humor está associado à inteligência. E a Tá ironia ok. também. E o sarcasmo. Pá, eu estou a imaginar uma balança. Tu subias para a balança e ela não dizia do teu peso. Aparecia um plano de treino. Sabes? Tipo. Ou se ela fosse, se desse para regular a personalidade, se fosse ácida, tu subis para a balança, desculpe, não pesamos elefantes. Aparecia um de cada vez. Eu não sou um elevador. Tenho um beat que só fiz para aí 2 vezes. É uma cena que eu assisti uma vez e comecei a matutar naquilo. Aquilo normalmente tem o peso e o número de pessoas que um elevador supostamente aguenta. O mundo mudou, nem que seja neste aspecto. Há pessoal da Uber Eats. Se um gajo da Uber Eats estiver no elevador, aquele gajo não vale uma pessoa, vale 3 ou 4. Não conseguem estar aquelas 6. Aquele gajo ocupa tudo. Sim. Às tantas vai levar comida para uma gorda que não está ali. Ou seja, uma gorda ausente consegue ocupar mais espaço. Do que presentes. Exatamente. É uma espécie de representante da gorda. Que a cena é. E depois é. Ocupa o mesmo espaço. Quer seja para uma gorda, Yeah, yeah. quer seja para um magrinho. Porque 7 menus do Mac ocupam o mesmo espaço de um X. E é muito triste tu entrares no elevador e às tantas estão 3 gajos do Uber Eats ou Glovo ou variantes e tu até te sentes mal. Tu não há uma mochila para. Não quer ser o estranho. Não quer ser o estranho. Olha, agora guardem só um bocadinho aí o elevador que eu vou só a casa buscar o Mace de Pack. Aconteceu uma vez, 2 gajos, eu entro e estava com um saquinho, eu acho que era com o frango do continente, e eu senti-me bem da mal, é pá, só tinha um saco. Tipo, não trouxe a mochila, pá, o que é que queres? Pá, olha, só me pediram isto. Desculpem. E essa é outra, eu não sei se isto aparece em todos os frangos das grandes superfícies, e eu não sei se ainda aparece no do continente, mas houve uma altura em que na etiqueta dizia, como é que eles dizem, resquícios de não sei quê, não sei quê, e a lista de coisas que podia conter no frango assado Ai, eu é, nunca reparei é nisso. uma cena absurda. Mas que é tipo morangos? A lista tem para aí não sei quantas linhas. Onde é que este frango anda? Espera aí, vocês estão a fazer o frango onde? E isto já tem graça. A outra layer é caminhamos para uma sociedade mais rigorosa, tanta fiscalização, e depois este frango tem tudo e mais alguma coisa. Mas pomos um autocolante e está feito. Se eu avisar, está tudo certo. O E problema não é ter lá os vestígios, é. Eu avisei. Você levou por sua conta em risco. E depois é. Se eu for comprar morangos ao continente, no autocolante aparece, pode conter vestígios de frango. Ou só o frango é que pode conter vestígios de outra coisa. Porque senão, então, tudo o que está dentro do continente pode ter vestígios de frango. já fiz isso, essa brincadeira no túnel de vento. Aqueles produtos que fazem menção 100% de qualquer merda. E depois, pode conter vestígio disto. Pá, então não é 100%, caralho. Então não é 100%. É, foda-se. Yeah. Foi um jogador de futebol que fez as contas que diz sempre: nós hoje vamos dar 110% neste jogo. Tipo, Foda-se. não, caralho. Mas que é esta merda? Tá, em letras garrafais, esta merda é 100% esta merda. E depois pode depois? conter qualquer merda. Que rigor é este? É além dos 100%. O que nós queríamos meter aqui dentro é 100% esta merda. Opa, o resto não foi com a nossa intenção. A nossa intenção era meter 100% disto. O resto apareceu. O resto não é daqui. Apareceu. Entrares num centro comercial, na zona alimentar, e tiveres um olhar crítico, em cada produto vês uma cena que tu... Quem é que teve a pensar nisto? Pai, vou ter que estar muito atento a isso. Já dei vários exemplos, aqui vários ângulos também no podcast que eu tinha só um túnel de vento. Eu recordo-me, houve ali umas semanas que eu estava
Cada vez que ia fazer compras, via 7, 8, 10, 20 cenas do género. É como ninguém está a analisar as coisas criticamente. O pessoal das marcas digam qualquer coisa. Depois do trabalho, vem para aqui, opa, escrevam qualquer merda nos rótulos, eles estão-se a cagar. Outro exemplo: Lay's, batatas. Eu agora não sei se entretanto desapareceram, mas eu recordo de haver 4 variedades de Lay's originais. Só uma é que pode ser original. A original lisa, a Não, não, original não. ondulada. É exatamente a mesma coisa, só com pacotes de outras cores. Aquilo é. A mesma questão do original, que é tipo, sabor original. Não, caralho. Sabe a batata. Porque isso é outra. Ou devia, não é? Tipo, sabor é se quiseres acrescentar presunto. Agora, não é original. Sabe a batata. Essa aí do sabor é outra coisa. Um sumo supostamente natural, com pau ou do género. Estes são os frutos utilizados neste pacote. Houvesse maneira de saber que utilizaram 2 maçãs e estás tantas cruzas com aquilo que tu disseste, que é já não há nada só de um sabor. Seja sumos, seja iogurtes. Tu queres comprar um iogurte de banana, vês-te à rasca. É sempre Não. banana e morango, banana não sei o quê. E depois volta e meia há uma espécie de moda de um... Não sei se esta é a moda mais recente, se já há outra depois dessa, mas durante um tempo tudo tinha coco. Eu sou do Então, tempo, eu sou então do com tempo. pau. Exatamente. Com pau ananás coco que sabia a iogurte. Eu sou do tempo, havia iogurtes de coco, ninguém levava. Então isto é uma merda. Eu lembro de pessoal a sofrer bullying. Havia um desgraçado. Eu gosto disto. E era gozado na escola. E agora demos a volta. Há assim tanto coco no mundo. O óleo de coco agora tem um substituto do azeite e do óleo. É mesmo um absurdo. Eu lembro-me do Bounty ser Ninguém comia o isso. chocolate da merda. E continua a ser. Era tipo só. Eu não vejo ninguém comer esse chocolate. Estamos aqui no pico do coco. É isso. E mesmo assim, não é? Como é que essa marca ainda existe? É teimosia de alguém. O dono diz: não, isto vai continuar no mercado. Isto vai continuar no mercado porque eu estou a dizer. Nós vendemos duas barras o ano passado numa vending machine que o senhor se enganou no número que queria meter. Não interessa. O Bounty vai continuar no mercado. Olha o coco, está a sair em todo o lado. Epá, isto está a chegar a nós. Isto está a chegar. Tenham fé, tenham fé. Epá, nós já temos não sei quantos mil milhões de dívida. Aguentem, é agora. Agora é que vamos dar a volta, caralho. Não. Se calhar se mudassem o nome, começavam a vender. É de coco. Estamos no ponto que o que é de coco é bom. Agora, por exemplo, o de coco é incrível, mas se numa mesa de sobremesas, pá, ninguém vai primeiro aos bolinhos de coco. Que ele está ali, pronto. Se te apetecer uma coisa que é só uma dentada, vai o bolinho de coco. Porquê? Porque já o bolinho de coco já é isto. O Bounty já é o chocolate de merda. Se é isso agora exatamente igual ao Bounty, mas com outro nome, ia dizer que é de coco, já ia passar a ser fixe. Mas há algum chocolate de coco, sem ser esse. O Rafael. Ok, eu até gosto. Já, o Rafael está-se bem. É O isso bom mesmo. que é a cena é demasiado maçudo. Foi como uma altura que lançaram o Kinder, que eu nunca percebi, o Kinder da Alice com um bocadinho de coco. Pá, não estraguem o Kinder da Alice, que nojo. A quantidade de coco que eles tinham em armazéns e armazéns de coco, como é que nós vamos dar vazão a esta Vamos merda? pôr por baixo do chocolate, aquilo não sabia a mais nada. Tiraram-lhe o sabor do Kinder da Alice para passar a saber a coco. Cruza com aquilo dos cheiros e às tantas tudo cheira a mesma coisa. Há sempre um fruto exótico, não sei de onde, tu nunca ouviste falar. Assim, mas o que é que aconteceu para este fruto estar nesta equação? E depois tu queres provar aquilo já não te sabe bem a nada. Todos os sumos atualmente são tutti-frutti. É tudo tutti-frutti. Um sumo de tutti-frutti não é tudo tutti-frutti. Vocês é que fazem combinações com as frutas. Têm todas as frutas. Este Sim, leva 4, este leva estas 3, o outro leva as outras 3. este sumo de pêssego, papaya, uva e manga, pá, isto é tutti frutti. Yeah, é tudo tutti frutti. Estou a imaginar o gajo. Temos aqui o sumo de pêssego, o sumo de pera, o sumo não sei o quê. E se agora fosse tudo tutti frutti? Mas continuávamos com as variedades. Depois as pessoas escolhem o tutti frutti que mais gostam. O quê? Fazemos o sumo na mesma cena, porque isto sabe tudo ao mesmo. Sim, as embalagens é que são diferentes. Ok. É só isto. É só isto que eu quero saber. É tipo a sopa do dia no restaurante. Tu não sabes muito bem que sopa é que vem. É sopa do dia. E quando dizem, tem vegetais, e tu? Essa apanhou-me desprevenido. Eu não estava à espera. Porra, caraças. Há exceções, mas em princípio. Quando tínhamos o pesadelo na cozinha, eu achava muita graça. O Lubomir, ele se estressava sempre com a sopa do dia. Porque era tipo, e a sopa é de quê? A sopa é de espinafres. E traziam a sopa e ele, pá, isto não é sopa de espinafres. Isto é um creme de cenoura com 7 espinafres a boiar. E isto não confere uma sopa de espinafres. É uma sopa de cenoura com espinafres. Eu sou do tempo
Entretanto, tudo evoluiu e até as sopas. Essas sopas tipo creme eram dadas aos bebés e tu, se fosse um homem, tu tinhas de ver as coisas como deve ser a boiar. Tipo náufragos na tigela. O espinafre, isto é uma rodela de cenoura. Sabias as coisas, identificar, não é? Sabias. Isso é tipo, tu tens de Epá, conseguir pousar a colher na malga e ela demorar a cair. até podes ser seletivo. Eu gosto mais disto e a cenoura deixo. Agora não me misturem tudo. Eu exijo saber o que é que estou a comer. Tudo misturado. Nunca há uma cena, pensando em sopas, a cor é sempre a pior cena, a textura é sempre a pior cena. É sopa tutti-frutti. Não há, suponho eu, algo que tudo distinguível é para um mau aspecto. Vamos triturar tudo. Podia estar no Louvre. Em princípio, não. É sempre no sentido contrário. E é por isso que eu estou do lado dos bebés. É sempre aquela mistela, é sempre um verde manhoso. Se abusares mais um bocado na batata, fica com uma textura de parece alguém que não sabe dosear o Nestum. Fica uma argamassa. E ainda para Ah, meu. mais, eles estão naquela situação, eles têm bem presente o que é que estava antes da sopa, que era a mama. Entre a mama e uma sopa daquelas, eu não vou dizer que prefiro a mama da mãe dele. Eu nunca vi ninguém a ir a uma casa de strip e escolher uma mulher Ah, deu-me uma por sopa. causa do prato de sopa. Por causa do prato de sopa. Pensei em uma casa de strip, dê-me uma sopa. Uma sopa? Sim. Eu é mais sopas. Mas não. Eu é mais sopas. Faz-me lembrar a minha mãe. Fábio, aí um complexo de Freud muito complicado aí. Na terapia, fale-me de si. Isto tudo começou com as sopas. Assim, eu nunca mais consegui sair das sopas. Depois de comer a minha primeira sopa dada pela minha mãe, eu disse: pá, que se fodam as mamas, eu quero é sopa. Não vou dizê-las todas, mas perguntas, respondes como quiseres. Se quiseres Dá-lhe. desenvolver, se quiseres dizer só assim algo curto. Algumas mais sérias, outras mais engraçadas. Vamos lá começar. Isto foi feito, antes de começarmos a conversar, com a ideia, é para aquecer, mas já estamos bem aquecidos, o público já está quente. Fica para finalizar e não para começar. O que faz um bom comediante? As piadas, os traumas ou a falta de vergonha na cara? Aí é bem. A capacidade de fazer piadas com traumas e depois não ter vergonha na cara de as apresentar em palco. Preferias perder a capacidade de rir ou a capacidade de mentir? A capacidade. Aí é bem. Esta é fodida. Isto é fodida. Se tu pensares mesmo a sério nesta, é bué da fodida. É muito fodida. Porque imagina, tu precisas da capacidade de mentir. Primeiro, sem a capacidade de mentir, nenhum de nós consegue fazer stand-up. Pode ser baseado em algo real, mas nunca é 100% real. Há aqueles comediantes agora que já se começa a tornar uma espécie de lugar comum quando há um comediante mais fora, mas isto aconteceu. E dá vontade, mas amigo, você vai voltar para a primária. Sai daqui. O público ainda, ok, à margem. Um comediante olhar para outro comediante e achar que o comediante só consegue fazer cenas baseadas na sua vida, dá-me vontade de pegar no carro e ir onde esse gajo está. Eu quero falar contigo, pá. É Eu isso, quero falar. é a mesma coisa que tu vais com o teu carro, vais com alguém numa viagem, os dois com carta, a pessoa vai ao teu lado, que também é condutora, mas vai no copiloto, chega ao fim da viagem e ele perguntar-te, e tu tens um carro manual, e ele perguntar-te, carregaste na embreagem durante a viagem? Não, mano, não preciso, entra a martelo. Pá, foda-se, pensa um bocado. Pá, mas respondendo à tua pergunta, pá, foda-se, é que deixar de me rir. Pá, é que É um beco sem saída. é um beco sem saída, porque há mentiras que tu precisas de contar. Há mentiras que, para tu evitares alguns conflitos na tua vida, tu às vezes tens que mentir. Só para fazer É aqui um uma à merda. parte, esta expressão é uma redundância. Se um beco for com saída, deixa de ser um beco. Sim. Mas este tem saída, tem uma porta. Não é um Não, beco. então não é um beco. A não ser que tu sejas um Looney Tunes e consigas desenhar um. E assim é um beco para os outros e para ti não é um beco. Ok. Pode o Bugs Bunny estar a ouvir. Pá, eu acho que vou deixar de me rir. Deixar de mentir, pá, vai-te trazer demasiados problemas. Nem que seja só aquela mentirinha de. Ou deixaste de rir, tu ainda podias fazer comédia. Só que É isso. não sei se és essa persona em palco. Volta e meia há ali um sorrisinho ou uma gargalhada mesmo. Mas porque me estou a divertir. Aquilo Yeah. não traz mais à minha performance. Pá, ia ser muito mais triste, mas ia evitar muitos problemas. E mais do que isso, ia continuar a conseguir construir comédia. Mas espera aí, eu nunca. Porque há uma diferença entre eu nunca mais me rir e eu nunca mais me poder rir. Tu perdes a capacidade. Perdes a capacidade. Sim, mas eu nunca mais vou achar graça a alguma coisa, ou eu vou achar graça a algo, mas não tenho a capacidade de me rir. E fico ali, não sei como é que me expresso.
Vamos optar por esse cenário. Supondo que era de hoje para amanhã, tu tinhas já a referência, houve tempos em que eu me ri. Diante desta situação, eu ia rir-me, mas só que não consigo. Ficas aqui num sítio estranho. Quero-me expressar em relação a isto e o meu corpo não tem uma capacidade Não sei até que ponto o corpo também ia sucumbir. Pensando no riso como fenómeno biológico, é uma reação descontrolada. Certidão de óbito, causa de É morte. isso, estava bem ambos os cenários. Preferes qual? A capacidade de mentir? Não, 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 deixava de me rir. O meu corpo ia encontrar outra forma, sei lá, peidava-me sempre que achasse graça a alguma coisa. Se pudesses viver num filme para sempre, qual seria? Ui, isso não tem que te levar necessariamente. Eu estou só a pensar alto. Isso não tem necessariamente que te levar para o teu filme preferido ou algum filme que tu Não, gostes. o filme enquanto universo, seria fixe viver aqui. É isso, é isso. Supostamente um filme de guerra, em princípio, a não ser que. Sim, um filme de guerra não, mas quase que podes viver em qualquer filme. Tu quase que podes viver em qualquer filme de Hollywood. Tudo acontece na América. Ou seja, aqui ficava tudo igual. Imagina, se tu entrasses no universo da Mas se Marvel, me disseres assim, queria viver na lista de Schindler. E depois. aí. Porquê? É uma cena que eu quero. Sim, é como aquela malta que fala tipo: eu se pudesse viajar no tempo, curtia viver na época medieval. Não curtias, tu ias durar 2 dias. Tu duravas 2 dias. Desmaiavas com cheiro quando caísse lá. Ou então tipo, eu gostava bem de ver os dinossauros. Mano, tu viravas um petisco. Sabes, tu aparecias lá e eras comido. Na hora, na hora. Pá, isto para o universo da Marvel, por exemplo, também não é assim tão interessante. Porque acontece tudo em Nova Iorque. Aqui em Santa Maria da Feira, o mundo ia ser exatamente igual. E em Nova Iorque não era assim tão interessante porque o Hulk ia acabar a usar o meu carro para bater em alguém. Esse lado de um gajo que está a fazer a sua vidinha, a pagar os seus empréstimos da casa e do carro, e de repente o Hulk pega no carro, joga o carro contra a casa dele, ele numa tarde perdia a casa e o carro. O meu seguro não é contra todos os riscos. Eu pago o seguro mais básico. Não está lá em caso de raiva de Hulk. O seguro não vai cobrir aquilo. Eu estou fodido. Pá, Sim. mas ok, se pudesse viver num universo de filme, ou se calhar vou para um clichê grande, por causa de ser um filme que já foi muito falado, mas é por muita gente, principalmente da nossa geração, mas foi um filme que, de certa forma, eu adorei aquilo e eu gostava de ter aquela experiência, menos a parte de morrer. Eu fazia na boa a viagem com uma Candeless do Into the Wild. Fazer aquela viagenzinha até o Alasca, mas pá, eu basava antes. Sabes, tipo, matámos o alce, isto foi uma merda, não conseguimos comer o alce todo, nem sabes, vou voltar para casa. Essa experiência de desprendimento, foda-se, bora comer só o que a natureza nos dá. Só que, ao contrário dele, era de género. Pá, a natureza não está assim a dar tanto como Yeah. aquilo que eu queria. Há poucos sumos tutti-frutti aqui e Yeah, por isso eu vou passar para casa. esse é o lado que, pensando em hippies, comemos aquilo que a natureza nos dá, mas às vezes a natureza não nos quer dar grande coisa. Esta figura atual e a figura da Idade da Pedra, em que temos de andar de um lado para o outro à procura de merdas para comer, e olha que nós não somos esquisitos. Nós não somos esquisitos. Isto é uma caricatura em parte, mas também é verdade por outra. Há crianças que só comem uma ou duas coisas porque são muito esquisitos. Esse tipo de crianças transportadas para a Idade da Pedra, eu só como carne, não sei, eu não sei Não quando é há, que. amiguinho. Ou comes isto ou não comes. É engraçado ver a trajetória do ser humano. No início comíamos tudo porque não havia outra hipótese. E agora, não, se este bife não for daquela vaca do Japão, neste prato, se o gajo não tiver a tocar lira com os pelos do sovaco enquanto... Eu preciso ter uma experiência. Sim, Comer sim, não é suficiente, é uma experiência. Se um gajo desses dissesse o mesmo discurso na Idade da Pedra, ficavam a olhar para ele, mas estás parvo, pá. Temos perdendo a vida. Estou a caçar este mamute. Perdemos 7 homens a caçar este mamute e tu agora dizes que só me comes isso. Passámos de beber água de uma poça para a água Monchique é muito pesada porque o pH é alto. E é tipo, vão-se foder é água. Bebam e calem. À volta da água de Monchique, começa com um comentário a uma feminista. Eu vou só dizer o início. Começou por ser um one-liner e às tantas já está um beat. Vi uma feminista que disse que era contra o minete porque isso muda o pH da cona. E começa Espera, daí. ela estava a fazer uma graça. A sério mesmo. As mulheres não deviam aceitar o minete porque isso muda o pH da cona, logo espatifa a cona. O paralelismo que eu fiz logo é, e aqui se vê uma grande diferença entre os homens e as mulheres. As mulheres podem dizer isto, acreditam nisto, e a mulher pode chegar ao pé do homem, querido, estive a bochar
Ácido sulfúrico, queres um broche? Claro. É, claro. Claro. Uma cena de Canal do Ouro, perguntei quem é que sabe qual é o pH da cona? Já, agora já sei, mas ando aqui a brincar. É um pH ácido, depois brinco. As mulheres são ácidas, ando aqui à volta a brincar com isto. Eu sei o pH da água de Monchique e nem sei o pH da cona. E eu nem bebo água de Monchique, caralho. Que mundo é este em que ninguém, que normalmente ninguém sabe. Pessoas que sabem o pH da água de Monchique, mas ninguém sabe o pH da A cona. pegada cona. É isso, é isso. E sabem do Monchique, da Luz, da Fastio, da Penacoba, mas Yeah. ninguém sabe. Mas espera, E depois isto todas as conas têm o mesmo pH? Ou mulheres que vivam mais perto da nascente têm um pH? Yeah. Ou seja, as mulheres de Monchique têm um pH mais elevado. E aí Não, já pá, pode. E eu, aí, olha, já tenho aqui um acrescento para o vídeo. E aí pode levar um minete. O pH da saliva e o pH da cona já são mais ou menos iguais. eu só faço minetos a mulheres que morem Monchique. no Caramulo. Yeah, exatamente. Começou o onliner, depois esticou até aqui e agora já tem outro lado que é a perspectiva do homem. Então, qual é o pH do sêmen? O Yeah, pH do sêmen é básico. A cona é é ácida, ácida. o pH do sêmen é básico. Isto está muito bem pensado. Isto é uma titulação ácido-base. Isto vai se neutralizar. Se virmos bem, quem é que é realmente feminista, feminista a sério? Era um machista de antigamente que não fazia preliminares. Anda aqui a brincar com pHs de conas e de Pá, esperma e eu de água acho, de machixe. Esse acrescentaste também é fixe. Só faz minete consoante o pH. Ou seja, tu tens de ir ao médico, ao teu médico de família, veja-me lá o pH da saliva. É saber? É saber no Tinder. Olha, o pH da minha saliva é isto. Como é que estamos aí? quem é o rei dos minetos, afinal? E há o rei dos minetes da Serra do Caramulo, por isso é... Quantos possíveis minetes há aqui no raio de 10 km? Este comentário, que achei muito engraçado, é aquele tipo de feminismo que queremos ser tão corretos que tu começas a enverdar por um sítio e ninguém lhe diz, dá uma palmadas, calma, vai respirar um bocadinho, não é? Vai Estás a respirar. exa- estás a exagerar como o caralho. Continuando aqui nas... Se descobrisses que a tua vida é um reality show, como reagirias? Aí é bem. Acabavas uma atuação, apareciam uns gajos de fato. Fakir, até aqui tem sido um reality show. Sabes, a tua namorada, uma atriz, os teus pais contratados, o pessoal da comédia também tudo contratado. Se quiseres estar aqui os vídeos. E agora como é que reagias a isto? Pá, eu acho que dava um soco em alguém. Porque a cena é, então, mas espera. Mas quando é que isto começou? Começou logo do início, quando começaste a ganhar consciência, se calhar já estavam à procura de alguém. Assim que nasceste, foste escolhido e a partir daí foi... Ah, ok. Eu ainda estava envolvido no ácido da cona da minha mãe e já estava num reality show. Foste confeccionado, entre aspas, no reality show. Pá, oh, Roberto, imagina. Yeah, Num Big Brother qualquer, há essa certeza, ninguém sabe muito bem o paradeiro dos seus pais, e agora daqui para a frente uma vida inteira de reality show. pá, pois porque a cena é, a reação seria, olha, querem assinar a parte 2 do reality show, mas agora no Magalhães de Lemos, porque eu não posso começar uma vida aos 30 anos baseada em nada. Percebes? É tipo, então, mas espera, afinal, aí é que se punha a pergunta do quem sou eu? Exatamente. Aí é bem que não segue, oh, Roberto. Para todos os efeitos, eu só vou começar a definir a minha verdadeira personalidade aos 30 porque tu és fruto Sim, sim, sim. do meio em que foste criado, e tu foste criado numa mentira. Todas as relações são fraudulentas, foi criado para te levar a um certo sítio. Que a partir daqui vão todas embora. Não, a primeira pergunta disse que me matava, estava a brincar, era nesta. Nesta. Já, esta era suicídio, era suicídio, era suicídio. Depois de dar um soco em alguém. Querias saber quem é que é o responsável, não é? O mensageiro. Não, era porque era a reação imediata. Dava para gerar outro reality show, a tua procura do responsável. Quem é que foi o gajo? Eu tenho que falar com esse senhor. Quem é que foi o gajo? Mas era isso, era tipo, se eu não me matasse, a minha vida ia passar a ser uma missão de eu tenho que encontrar o responsável por isto. Pá, tenho que perguntar porquê. O que seria mais difícil, viver sem comédia ou sem internet? Mas sem comédia, Sim, sim. ponto, fazer e consumo. Sim, 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 sim. Pá, sinceramente, eu acho que pá, eu não vou estar aqui com preciosismos e armado em artista. Pá, eu vivia sem comédia. Hoje em dia há vida para além da comédia, mas não existe vida para além da internet. Eu não conseguia fazer o meu dia a dia sem internet.
Não consegues, já estás demasiado dependente. A tua vida mesmo burocrática e depende da internet. E eu não vou conseguir também ser um ermita que faz comédia. Por isso, vivia sem comédia. Promover agora os espetáculos, né? Sabendo que houve uma coisa chamada internet, sendo impossível voltar a qualquer coisa semelhante. Vou fazer um espetáculo. Quero marcar um espetáculo em Coimbra. Não posso mandar um mail. Tenho que ir a Coimbra, ao teatro. E eles vão me dizer: olha, mas Mandas uma carta. posso. Mando uma carta. Ou então, por exemplo, vou apostar só em comunicação visual e vou alugar daqueles placares, Yeah. aquelas cenas de autoestrada, do anuncio aqui. Enviei a imagem por mail. Não tenho. Estamos a chegar à conclusão. Há tantos outdoors a dizer anuncia aqui. É pá, se calhar já ninguém quer anunciar aqui, nem ali, nem acolá. Nem lá nenhum. Pois, se há tantos vazios, isso se calhar não é um bom negócio. Porque Eu se acho houvesse que- uma empresa que estava ali, vai, não vai, anunciámos aqui, foda-se, grande empresa, agora somos milionários. Essa empresa ocupava todos É os isso. outdoors. A não ser que seja este número de telemóvel que está aqui, que se quer anunciar, eu acho que isto está a correr mal. Sem ser os partidos, eu não estou a ver ninguém que recorra àquilo com Só frequência. o pastel de bacalhau, que há um na autoestrada que é em forma de pastel. É só esse que eu me lembro. Metade do orçamento é para, Sim, vai foi para num aquilo. outdoor. As baratas sobrevivem a bombas atómicas, mas não a chineladas. Será que os chinelos não deviam ser considerados perigosos? Os chinelos é como as bombas atómicas. São perigosos dependendo da mão em questão. A bomba atómica é perigosa na mão do Putin, o chinelo é perigoso na mão da minha mãe. Mas é igualmente perigoso na mão do Putin. Imagina este cenário: uma conferência de imprensa com um chinelo na mão. Pai, foda-se, eu estava à procura de um chinelo, não tenho aqui. Espera aí. Imagina, isto para as pessoas do podcast vai contar zero, mas este momento é só para nós. Imagina o que é Conferência Mundial, o encontro na Casa Branca Sim, do sim. Putin e do Zelensky. O Putin, por algum motivo, ameaçava bomba atómica na Ucrânia e o Zelensky sacava só de um chinelo. Então, yeah. Tens a certeza? A bater com ele na mão. Tu tens a certeza. Pá, imagina o que é tu cessavas uma guerra porque as tropas ucranianas apresentavam-se de chinelo na mão. Uma guerra combatida à chinelada. À chinelada. Havia um stress pós-traumático nos soldados russos de ui, que vem aí muitas mães. E do ponto de vista das baratas, não terá sido o pior dia da história delas quando o ser humano inventou os chinelos? Porque até aí estavam bem. Somos indestrutíveis. De repente há uma coisa que as pode matar. Da maneira como nós na escola estudamos o fenómeno Hiroshima-Nagasaki, e eles estudam a Havaiana. E um Exatamente. dia o humano criou a Havaiana. Num covil de baratas, eles projetam os gráficos dos números de chinelos vendidos por mês. No verão ninguém sai. É por isso que eu acho que elas saem menos no verão, não é? Então, há mais chinelos à mão, Claro. não é? Andamos todos armados. Parece a Guerra Civil de Moçambique, cara, está tudo G3 na mão. Claro que elas não saem. Imagina, os filmes de terror das baratas são todos com chinelos. O pesadelo é ela entrar, ela ver-se, por exemplo, numa rua de armação de pera em agosto. Não é? Ela sempre, ela Yeah, quando ouve são aquele som chinelos. quando ela ouve aquele som de plac, 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 começam a soar. Em parte xenófobo, mas em parte real, o inferno das baratas deve ser É o o Rio de Brasil. Janeiro. Exatamente, o Rio de Janeiro. O pico é Rio de Janeiro, Carnaval. E elas, o que é isto? É impossível viver aqui. Como os humanos também fazem às vezes. Bem vistas as coisas, o samba é uma coreografia de matar baratas. O samba para nós é uma dança, para as baratas é uma arte marcial. Exatamente. Com um megazord. Não é de barata para barata, é bem um megazord fazer uma arte marcial. Só que, da mesma maneira como nós fazemos, há humanos que gostam de fazer turismo perigoso, que gostam mesmo de ir àquelas zonas fodidas, não sei o quê. Para as baratas também é tipo. Aquilo que acontece atualmente é pessoal que vai fotografar os campos de concentração como se fosse um sítio turístico. E então as baratas é do género. Rio de Janeiro, no verão, há muito chinelo, mas também há tanto boteco com falta de higiene que não vale a pena o esforço. Mas a barata agora também está aqui num mais um beco sem saída que é 2 para amanhã toda a gente começa a comer insetos. A barata terá mais ódio das Havaianas ou da Azai? A Azai destruiu o turismo gastronómico das baratas.
Ela às vezes assusta-se com o ser humano porque confunde com um gajo da azai. Logo lá vem este limpar tudo também, vem para aqui Foda-se. limpar-nos tudo. Cara, esta merda demorou tanto tempo a ficar tudo sujo. Caralho, foda-se, não se estava em lado nenhum, cara. Foda-se. De que é que serve não morrer com quase nada depois um gajo não estava em lado nenhum, oh, Lá vem caralho? os gajos do colete esterilizar esta merda, E pá. para ouvir nos fones a música do António de Variações, só estou bem, não estou. E o caralho, foda-se. Excluirmos o chinelo, ou variantes, ou sapatos, ou... não há grandes formas de matar uma barata. Isso assim é, eu não percebo o medo da barata quando vê um ser humano. Ela vê um ser humano e de repente começa a fugir, mas calma-te, tu és quase invulnerável. Calma. Uma cena que elas não gostam. Epá, eu escrevi isso, eu não sei se já fiz alguma vez na stand-up, que é uma planta qualquer. Ah, louro, louro. Elas não gostam de louro. E esta Espera, ideia agrada-me. A barata, bomba atómica, ok? Se uma cidade estiver a ser bombardeada com folhas de louro, foda-se, caralho. imagina o contrassenso que era os únicos seres vivos resistentes à bomba atómica ser as baratas e os loureiros. E de repente as plantas venceram os animais. Uma espécie de algo entre a barata. Ok, tu aguentas bombas atómicas, mas o loureiro a mim não me faz nada. Eu meto louro no arroz. Já, Percebes? É tipo, tem calma tu contigo. sossega contigo. Porque apesar de tudo é tipo, sabes aquele episódio de Family Guy que eles ganham todos superpoderes e a Meg só tem aquele poder de crescer as unhas? O superpoder da barata de sobreviver a uma bomba atómica, apesar de tudo, não é um poder assim tão incrível. É É um cenários de cenário Guerra que não é Fria. assim tão provável, pelo menos não era, ok? Vamos se calhar já começar a pôr as coisas assim. E ao mesmo tempo é tipo, tu sobreviveste à bomba atómica, mas tu foste a única coisa que sobreviveu. As, Ou há as, aqui um fenómeno de canibalismo, ou então o mundo também não é assim tão fixe para vocês. Porque as porque plantas também foram de cona. aquilo que aconteceu no desastre em Chernobyl, as baratas sobreviveram. Pá, isto está muito assossegado, cara. É que foi toda a gente. O que é que se faz com isto? É pá, de vez em quando aparece um gajo com um vestido bué estranho. Será da Azaia? Tem outra farda? Será que os gajos têm outra farda? Puta que os pariu também. E E aqui estamos. tem os de baratas todas um cantinho, porque de vez em quando aparece um gajo e elas têm medo. Pá, e agora imagina o que é para ser o senhor da Azai e da Baianas. Aí as baratas dizem: bem, afinal as escrituras das baratas de Jeová estavam certas e começou a margidão. Porque vem aí senhores da Azai de flip-flops. A barata, os ratos. Há pai três ou quatro animais que são rijos, não é? Que se adaptam a quase tudo. E o ser humano adapta-se. Se depender só dele, não se adapta a quase nada. Nós não temos grande característica, não temos os melhores olhos do reino animal, não somos os mais velozes, não somos os mais fortes. Temos esta cabeça que, para alguns, consegue gerar cenas. E temos aqui uma mão diferente Temos do. polegares. Temos Yeah. aqui uns polegares. Aqueles que trabalham no mármore às vezes não têm. Não, não, não temos propriamente assim uma característica. Se nos despirem, se nos tirarem as armas, um animal olha para nós, isto não mete medo. Isto é um macaco que vai passar frio. Aliás, nem é bem um macaco, porque um chimpanzé adulto, o gajo é só músculos, não é? Sim, 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 sim. E onde é que está o ginásio na selva? Um gajo, estando no ginásio, supondo que consegue alcançar os músculos, está 3 semanas sem treinar, os músculos desaparecem. Eu vejo documentários dos macacos que estão em cima de uma árvore e com músculos. Como é que isto é possível? Sim, eu nunca vi um macaco a fazer crossfit, não é? Yeah. Num canto da floresta são pneus. Pneus. Pneus de merdas de aviões que caíram. Imagina que estás num cenário pós-apocalíptico e és um influencer famoso. O que é que ias vender? Mas espera aí, o que é que levou a esse universo? O nosso mundo, há guerras por todo o lado. Em princípio ia vender havaianas. Porque ia haver muitas baratas em todo o lado. Desafaste. Acho que estamos fechados. Havemos conversar uma Pá, outra por vez. favor. Felizmente a conversa flui sempre. Pelo menos eu gosto muito de conversar contigo e Também. este podcast acaba por ser a única, quase a única desculpa, dada a distância que nós temos para conversar. Por isso, pá, quando tu quiseres, eu estou dentro. Queres fazer aqui uma referência ao teu podcast? Sim, opa, aos dois, tanto ao Bromance como ao Feira dos Três, que Sim, tem sim, com sim, o sim, Joel e sim. com o Dylan. Está a correr muito bem, mediante os objetivos de cada um. Eu ao Bromance nunca lhe pus objetivos de alcance nem nada, aquilo foi sempre. E tu, como consumidor do podcast, acho que também percebes um bocado que não há ali grande preocupação de
daquilo chegar a muita gente. Claro que se chegar eu fico contente. O discurso não é, opá, eu não quero que aquilo tenha sucesso. Se chegar muita gente, começas a mandar as pessoas Sim, embora. acabo com o podcast. Malta, se isto um dia tem. Pá, quando isto tiver 10 mil pessoas a ouvir, eu acabei. Acaba o podcast. Para o Man sempre foi na perspectiva de. Para os meus seguidores que gostam, para além de gostarem do meu trabalho, gostam de mim, têm ali mais qualquer coisa. Porque, apesar de tudo, sou eu, os meus amigos e as pessoas próximas a conversar sobre as nossas coisas. Aquele podcast tem muitas privates que, pronto, se tu tiveres interesse de ver dois amigos à conversa, aquilo é muito engraçado. Se não, tu não tem grande interesse, eu tenho noção disso. O Feira dos Três, pronto, não tem propriamente um sucesso absurdo, mas que eu acredito que ainda não tem, porque eu acho que estamos a fazer o trabalho que nos compete para aquilo um dia estourar e a coisa rolar. Porque eu acho que aquilo tem uma imagem bonita, tem um som bom, a nossa química tem evoluído episódio para episódio. Quer nos episódios só com três, quer nos episódios em que levamos um convidado, também levamos sempre um convidado bacana. Por isso, aquilo que eu posso dizer é: eu sou um consumidor ávido de podcasts e se aquilo não fosse meu, eu ia consumir o Feira dos Três. Acho que é a melhor forma que eu tenho de vender aquele conteúdo. O Bromance, pronto, acho que aquilo é engraçado, mas eu não estou a contar que aquilo seja o próximo grande conteúdo. Um acrescento giro ao meu trabalho. Aquilo não é para me trazer seguidores, é para os meus seguidores terem mais qualquer coisa. E também aquela cena do portfólio. Sim, Mais uma cena que eu fiz. está aqui. Quando fizeres uma coisa, outro podcast, já não vais partir do zero. Alguém que esteja a fazer o primeiro projeto, supondo que é um podcast, inicialmente, dependendo das ajudas ou não, começa do zero. Quando tiver outra ideia na mesma esfera, já não vai começar onde começou. Sim, sim, já li uma ginga em alguma Yeah. coisa, já um conhecimento em alguma coisa. E depois o romance serve também muito para, se não for mais nada, vai existir ali um álbum de memórias. Eu tive essa conversa quando fiz o podcast com o meu pai, o episódio com o meu pai. Se nunca ouviram o romance, até é um episódio que eu aconselho a ouvirem, porque eu acho que foi um episódio que ficou muito, muito interessante, porque falámos mesmo na perspectiva de pai e filho que viram amigos, e depois falámos também da relação que eu tinha com o meu avô e que o meu pai quer ter para com os netos. Eu já perdi o meu avô e eu ainda tenho o meu avô muito presente na minha memória, mas a voz perde-se muito rápido. Eu já não sei ao certo como é que o meu avô soava. E no futuro há ali uma conversa entre mim e o meu pai e eu não vou perder a voz do meu pai nunca. Nem da minha mãe, nem da minha irmã, nem da minha namorada, futura mulher. Eu tenho ali, para além de ter duas pessoas encapsuladas neste espaço-tempo e nesta circunstância que é a vida, que é no momento em que tivemos aquela conversa, e ao mesmo tempo eu tenho ali uma memória da voz da pessoa. E acho que às vezes não se dá o verdadeiro valor ao que é a voz da pessoa. Desculpa ter terminado isto, Não, não, não. ter terminado o podcast demasiado sério e se calhar demasiado lamechas, mas opá, acho que é mesmo importante. Namoradinhas ou isso, que na altura aquilo tinha uma importância do caraças, e se for preciso, atualmente já nem te recordas sequer do nome delas, nem, É isso. nem bem do rosto. Se a memória está completamente deturpada, tu já nem sabes, tu sabes que aquela pessoa passou pela tua vida, mas já não tens bem a certeza do que é que aconteceu. Se é uma pessoa com a qual não tens contacto já há muito tempo, puzzle à espera de ser construído, que já não vai ser construído, É isso. porque cada vez que ela volta à memória tem uma cara diferente, Há sempre um blur na cara sim, das pessoas. e às vezes aparece um olho, depois aparece a boca, mas nunca Aparece tudo. começas a duvidar, será que eu estou a sonhar? Será que isto existiu? À medida que a memória vai ficando distante no tempo, das duas uma, ou entras em regime de mitificação ou desmistificação. Começas a achar que aquilo foi mais do que é, ou muito menos do que é. Tu perdes a noção real do peso das cenas. Yeah. Em jeito de remate, em mensagens sobre o episódio do Rodrigo, salvo erro, aquela pergunta, onde é Da que isto... hipnose. Yeah, Como é que isto yeah. começou? Como é que isto começou? Epá, é um exercício engraçado, mas do ponto de vista do rigor, eu acho que é quase impossível. Tu vais sempre mitificar um pouco ou desmistificar um pouco, dependendo da tua personalidade, dependendo daquilo que conseguiste amealhar dentro da memória, algo mesmo fiável de uma ponta à outra, eu acho que é Não, porque impossível. tu inevitavelmente vais sempre romantizar a coisa. Tu queres sempre que seja um momento tchanã, não é? Ou o contrário, dependendo da tua personalidade. Se fores uma Sim, personalidade mais para dinamitar as coisas, vais tornar a coisa mais pequena do que foi, não é? sim. Vais sempre colar à tua personalidade do agora. E não exatamente como foi. Episódio do Bem, meu querido, Caraças. até à próxima. Obrigado, Roberto.